My dear, my darling, como é que vocês estão? Pessoal, preciso que vocês me digam se o som tá bom, se tá ok. Porque eu tô testando um setup novo aqui. E esse microfone aqui, ele tá ligado no meu celular através de uma gambiarra. Então eu não sei se deu certo. Então preciso que vocês me digam se tá ok. Tá ok? Ótimo. Som tá limpo, tá bom? Olá, como vai? Ricardo Martins, na rádio que toca o seu coração. Galera, seguinte. Ah, deixa eu te falar aqui. Hoje eu não tô tomando pinga, tá? Tô tomando café. Eu fiz aquelas perguntas, né? E as perguntas foram, tipo assim, eu peguei as principais e montei os temas das lives, né? E uma das perguntas, que é o tema dessa live de hoje, eu vou ter que fazer uma adaptação. Porque a pergunta é o que fazer quando o cliente diz que vou pensar, preciso pensar. O que fazer com isso? Corretor, me conta aí, você já passou por isso? Você já chegou em uma situação em que você está fazendo um atendimento, você apresentou o imóvel e tudo mais, aí de repente o cliente fala para você, cara, eu vou pensar e te falo. Quem já passou por isso? Eu já passei. Se você é corretor e já está atendendo há algum tempo, você já passou por isso, provavelmente. E não tem muito o que fazer com isso, né? Vou falar pro cara, não, peraí, não pensa. Não, o senhor não vai pensar. Não existe essa possibilidade, né? Então, eu vou puxar lá atrás para você entender o processo para quando a gente chegar nessa parte, ok? Então, vou recapitular. Volte 2 casas, volte 3 casas, vamos recapitular. Cliente chegou para você. O que é uma das primeiras coisas que o corretor de imóveis precisa entender quando isso não serve só para corretor? Talvez nem a corretora está aqui nessa live, por algum motivo você caiu aqui de paraquedas, você vai ser abençoado também. Quando um cliente te procura a respeito de algo, ele quer um produto que você vende, algum imóvel, alguma coisa, normalmente o corretor, o que ele faz? Ele fica focado no produto. Então, quando você é focado no produto, é natural que você tenda a falar mais. Você quer falar das características? Você quer falar, tipo, pô, tem a melhor área de lazer aqui da região, tem isso, tem aquilo, tem churrasqueira carvão. E você vai falando, você começa a despejar todas as características do empreendimento. Você já reparou que normalmente o corretor fala muito ou vendedores conversam demais? E tem um ditado que diz assim que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Você fala bom dia até pro cavalo. Por quê? O que quer dizer isso? Por muito falar, você às vezes ouve menos e acaba falando coisas que vão depor contra você. Eu vou te dar um exemplo. É bom exemplificar para que fique mais claro as coisas, né? Uma vez eu tava lá na MyBroker, a gente tem um negócio chamado rodada de negócios. Acontece normalmente nas quintas-feiras. Aí a gente tá lá na rodada de negócios. Aí eu tava lá, tipo, por volta das 6h30 da noite, das 18h30. Aí chega o meu assessor, tava lá comigo, e eu ali na recepção, ele parado, e os corretores ali, né, já aguardando os clientes chegarem. Aí uma corretora minha chegou, né, eu fiquei super orgulhoso, felizão. Ela veio e conversou com ele, começou a puxar assunto. Aí chegou pro meu assessor e começou a falar com ele e tal. Ah, como que é seu nome e tal? Ela pensou que ele era um cliente, que ele tava ali e tal. Aí foi dando corda, né? Aí de repente ela, você já tem apartamento? Você já investiu? E começou a perguntar para ele, começou a vender. E ele dando corda, ele não falou que era meu assessor, né? E ela não conhecia. Aí foi falando, falando, falando. E esse apartamento que ia ser lançado naquele dia, que ia ter aquela rodada de negócios, tinha uma academia. Era o único empreendimento em Goiânia que tinha 2 academias. Era um prédio com 2 academias.
Então, na hora que o incorporador veio apresentar o produto, o incorporador frisou demais isso. Falou, nossa, tem 2 academias, e é gigante, é isso e aquilo. E falou muito dessas benditas dessas academias, porque era a maior de toda a região e tudo mais. Aí ela disparou a falar com ele. Pois é, porque tem esse apartamento aqui, assim assado, e ele tem 2 academias. São mais de não sei quantos metros quadrados de academia. E assim assado. E ela focou muito nisso, por quê? Porque é algo que encantou ela, é algo que fez sentido para ela, é algo que o incorporador teve muito orgulho de falar. O próprio incorporador, por estar fazendo algo que não era comum na região, falou muito disso no treinamento. E a corretora abraçou essa informação e simplesmente começou a falar muito para ele. Beleza. Problema dessa situação toda. Depois ela descobriu que ele era meu assessor e tudo mais. Só que ele mesmo deu feedback para ela na hora, porque ele tá acostumado a andar comigo. E como ele tá acostumado a andar comigo, ele falou: olha, foi muito bom você ter me abordado e tudo mais, só que eu odeio esportes. O Fernando, se pudesse, ele fazia campanha contra atividade física. Ele fala que tinha que mandar prender quem acorda cedo pra malhar. Então, assim, ele é sedentário, não gosta e ele acha um extremo desperdício. O que acontece? Como ela focou em algo que era importante para ela, ou importante para quem apresentou o produto, o incorporador que foi lá falar do produto, ela despejou isso em cima do cliente. E no que ela despejou, ele não gostava. Quando ela fala aquilo, primeiro já criou uma aversão, já cria um ambiente desconfortável. Por quê? Porque ele não gosta de esportes. Ele não gosta de atividade física, ele não gosta de malhar. Então já criou uma indisposição. Mas não só isso. Quando eu falo para você que nesse empreendimento tem a maior academia, que é isso, que é aquilo, e você não gosta de malhar, você pensa naquilo como um custo. Você pensa, estou pagando muito mais para ter a maior academia do universo, só que eu mesmo não gosto de malhar. Então tem um problema muito sério nessa situação. Mas por que aconteceu isso? Porque ela focou no produto e não focou em saber se era importante para ele. O que é comum acontecer? Você gosta de churrasco. Eu vou exemplificar com outro exemplo. Você gosta de churrasco, aí você, por exemplo, o apartamento lançou e ele tem uma churrasqueira carvão. E você gosta de uma picanha 3 dedos. Já viu a picanha 3 dedos? Aquela da gordura mais grossa assim? Aí você ama churrasco. Só que por você amar churrasco, quando você vai falar para o cliente um apartamento que tem uma churrasqueira carvão, você vai falar muito daquela churrasqueira. Você acaba focando naquilo que é bom para você e que realmente é uma característica importante daquele apartamento. Só que para o cliente, às vezes ele não gosta de churrasco. Vai que ele odeia churrasco, vai que ele é vegano. Você tem que entender se isso é importante para a pessoa primeiro, antes de você bater naquela tecla. Uma vez me convidaram, olha isso aqui, revelações ao vivo. Eu fui contratado por uma grande incorporadora lá de São Paulo para ensinar os corretores a apresentar um produto. Um produto gigantesco, extraordinário. Coisa de altíssimo luxo, empreendimento a nível assim, os tops da América inteira, lá em São Paulo. Aí me chamaram e eu pedi para eles. Eu falei, gente, eu preciso que vocês me apresentem. Eu sempre faço assim. Por favor, me apresentem o produto, me vendam o produto para eu entender a apresentação. E eles foram me passando, né? Foram me passando. Chega na sala do produto, lá dentro do decorado. Primeiro passou pela área comum. E na área comum eles colocaram uma ênfase gigantesca em uma... Eles tinham uma adega, um espaço para degustação de vinhos. Tinha muita coisa para quem curte vinho. Só que não é automático. Tipo assim, é rico, gosta de vinho, é apaixonado por vinho. Não. Tem pessoas que apreciam vinho, tem pessoa que tem muito dinheiro e aprecia vinho, tem outros que não importam tanto. Só que o empreendimento, ele tinha uma assinatura de um sommelier, não sei lá das quantas. O empreendimento era foda com relação a essa parte do vinho. Era uma das características. Primeiro ponto. Ok. Aí tá. Lá
No apartamento em si, segura essa história do vinho. Vocês vão entender ali na frente. Entraram dentro da sala, uma sala muito grande. Me convidaram para apresentar esse apartamento, esse meeting, treinar os corretores em época de pandemia. E nós estávamos no meio do olho do furacão da pandemia. Aí eu chego lá, lá dentro da sala, aí ela falou, olha essa sala, aqui cabem 50 pessoas. Sempre que eu venho apresentar para os corretores eu falo, olha só, cabe 50 pessoas. O que ela contava como uma vantagem, eu expliquei para ela. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente tem que sondar demais o cliente que vai vir aqui. Porque se o corretor ele escuta essas informações da incorporadora e ele grava aquilo. Aí no dia da apresentação chega o cliente, ele olha para a sala e fala, olha aqui, cabem umas 50 pessoas aqui. Já imagina você recebendo 50 pessoas. O cara às vezes não gosta de receber ninguém na casa dele. Ele olhou para aquilo ali, ele já pensou, já criou um trauma na mente dele. Ele falou, puta que pariu, no meio de pandemia, 50 pessoas na minha sala. Ele já via os floquinhos de Covid voando assim. Então assim, não tem nada a ver. Eu tinha que saber se é importante para o cliente. Se é importante para o cliente, aí sim eu falo do espaço. Como que eu descobri isso? Simples. Antes de falar, o senhor gosta de receber gente em casa? Recebe amigos? Como é que é? Faz muita confraternização? Não, não faço. Quase não recebo ninguém. Pronto. Você não vai falar. Você vai falar que aquele espaço todo é para ele ficar sozinho. Já que ele é antissocial. E cada pessoa é de um jeito. Eu, por exemplo, eu não sou muito de receber pessoas na minha casa. Não sou muito. Não é que eu sou antissocial. Talvez eu seja um pouco. Mas é meu perfil. Então, assim, você tem que entender se para o seu cliente é importante. Voltando lá na adega. Eles falavam muito dessa bendita dessa adega. E por ela ter assinatura, por ela ter isso, ter aquilo, tal, era muita coisa. Ela representava grande custo no empreendimento. Poderia ser enxergado como valor para pessoas que gostam de vinho. Só que como os corretores estavam doutrinados a sempre apresentar o produto colocando muita ênfase nessa bendita dessa adega, a pessoa que não gosta dessa adega enxerga preço. Estou comprando um empreendimento de 3 milhões. 1 milhão é dessa bendita dessa adega e eu não sou apreciador de vinhos. Então, quando a pessoa não consegue enxergar valor, ela enxerga preço. Preço é diferente de valor. Quando a pessoa fala para você que tá caro, já viu a pessoa, o japonês, né? Tá caro. Quando ele fala para você que tá caro, muitas vezes não é que tá caro. Pode ser que esteja também, porque tem produto mal precificado. Mas pode ser que ele não enxergou valor. Ele só enxergou preço. Pode ser uma adega que você falou para ele. Você contou como uma vantajona. Tá você lá falando da bendita da adega, que ela é isso, que ela é aquilo, que é a top ultra mega das galáxias. Aí ele, putz, eu tô pagando o cara e nem tomo vinho. Quero isso aqui, não. Então, assim, tá vendo? O que poderia ser uma característica muito boa é a mesma história lá da academia. Falando da bendita da academia, academia melhor, academia isso, academia aquilo, é a academia. E o cara pensando, nossa, tá caro, porque eu não gosto de academia. E ele só enxerga preço, ele não enxerga valor. Da mesma forma, se o cara é apreciador de vinhos, aí você deita, meu irmão. Nessa hora você deita. Por quê? Porque aí ele vai enxergar valor. Então, resumindo para você, o que é o importante na apresentação do produto? O importante na apresentação do produto é fazer um passo anterior. É o que a gente chama de sondagem. Ou na medicina chama anamnese. É o que o médico faz com você quando ele te pergunta o que você está sentindo. Quais são os sintomas? O que você está se queixando? O que é o problema? O que você quer melhorar? Essa entrevista anterior que a gente faz, essa sondagem, grava esse termo, sondagem. Grava o termo sondagem. O termo sondagem, ele é para você, é uma das melhores ferramentas que você tem para vender. Por quê? Porque a sondagem, ela te dá armas para ali na frente te fazer fechar o negócio.
fazer o que a gente chama de contorno de objeção. A sondagem te ajuda a contornar objeções. Então, Ricardo, tá bom, entendi. Eu tenho que ser um perguntador. Eu falo para os corretores, se você chegou no atendimento e você falou durante 70% do tempo, provavelmente você perdeu. É óbvio que uma vez ou outra, mesmo você sendo um falador, mesmo você sendo um papagaio, uma pessoa ou outra vai comprar. Mas, de forma geral, quando você fala demais, você escuta pouco. Então, em um atendimento, é melhor que o seu cliente fale 70% do tempo e você fale só 30%. E desses 30%, aprenda a ser um bom perguntador. Aprenda a ser um bom perguntador para o seu cliente. Ricardo, mas isso é em formato de entrevista? Como é que é isso? O cliente se sente mal de falar. Da onde você tirou isso? As pessoas gostam de falar sobre si. Se for perguntado da forma adequada. Como é que é a forma adequada? Não é com... Café é bom, né? A pergunta da forma adequada não é tipo você pegar um formulário e ficar aqui, ó. O senhor trabalha com o quê? O senhor faz isso. O senhor tem isso. Não é, tipo assim, não é uma entrevista. Não é aquelas entrevistas de IBGE, não. Aquelas pesquisas de IBGE, não. Como que você pergunta para o cliente coisas importantes, mas da forma adequada? Vou fingir com vocês aqui, ó. Pois é, tudo bem. Você trabalha com o que mesmo? Ó, eu tô simplesmente conversando. Como se fosse numa balada. Como se fosse... Eu não sou de balada, como se fosse na igreja. E aí, você trabalha com o quê? Ah, eu sou piloto de avião. Piloto de avião, cara, que bacana. Eu pego muito voo, né? Aí você já cria uma conexão. Você já fala alguma coisa a respeito da profissão da pessoa. Normalmente a gente gosta de falar do que a gente faz, tá? Essa é uma das primeiras perguntas, tá? Antes dela, na verdade, tem a pergunta de situação. A pergunta de situação qual que é? Tá olhando esse imóvel? O senhor já mora em imóvel próprio? Tá olhando para investimento ou é para moradia? Parece besta falar isso, né? Mas tem corretor que atende o cliente e não sabe se é para investimento, se é para moradia, se o cara mora de aluguel, se o cara mora na casa da mãe, na casa da sogra. Então pergunte a situação. Já mora em algum lugar próprio? Mora na casa de alguém? E isso tudo, gente, é conversando de boa. É tranquilo. Perguntou a função, perguntou o que o cara faz de trabalho, já dá pra você ter uma noção de quanto ele ganha. Se o cara é médico, eu sei o potencial de compra dele, mais ou menos. Se o cara é piloto de avião, eu tenho uma noção de potencial de compra dele. Então aqui eu já vou montando a minha sondagem, ok? Perguntar sobre trabalho, perguntar sobre situação, perguntar sobre família. Na parte de família, pergunta, você é solteiro ou você é casado? Provavelmente ele vai estar com aliança, tá? Se ele tiver sem aliança, você pergunta, é solteiro, é casado? Essa compra, alguém vai morar contigo ali no apartamento? Simples, de boa assim, ó, gente. Tranquilão. Perguntou, tem uma esposa, tem um esposo. Ok. Seu esposo trabalha com o quê? O que ele faz? Sempre sorriso. Você viu que sempre que eu vou perguntar, eu meto um sorriso no rosto? Sorriso abre porta. Sorriso desarma. Então eu sempre pergunto de forma simpática. É mesmo? O que seu esposo faz? Ah, ele mexe com isso? Ok. E ele tem escritório aqui perto? Olha só. Eu preciso saber onde é o escritório. Eu preciso saber aonde ele trabalha e onde o cônjuge trabalha. Por quê? Porque eu já estou montando no mapa possíveis contornos de objeção. Se ele falar da localização com relação ao trabalho dele, eu já estou sondando. Eu já sei onde que é. E eu já sei resolver esse probleminha. Beleza. Perguntou do trabalho dos dois. Ok. Família. Tem filhos? Vocês têm filhos? Isso tudo, gente. Às vezes você vai conseguir fazer isso antes, por telefone. É simples. Essas perguntas aqui é muito rápida, porque eu estou explicando para vocês o processo, mas de forma tranquila e natural, você gastaria ali 2, 3 minutinhos. Família. Você precisa saber se o cara tem filho, se essa mulher tem filho. Quantos? Ah, um casalzinho?
Se você tem filhos, essa é a hora de você entrar com o... Nossa, eu também sou pai. Sou apaixonado dos meninos. Tem o Arthur e a Anne. Então você pergunta o nome dos filhos da pessoa também. De forma simpática, tranquila. Não é uma entrevista de IBGE, não. É conversando. Ixi, de boaço. Aí quando você tem filho, você cria relação. Se o cara tem filho, se a pessoa tem filho, você já tem mais ou menos uma noção do que é importante pra ele. Qual que é a idade dos seus meninos? Ah, 4 e 7? Bacana. Os meus também, muito parecidas as idades. Eles estão estudando onde? Pra que eu preciso saber onde que os filhos dos meninos do cara tá estudando? Tô criando já ferramentas pra lá na frente, na hora que for gerar uma objeção, eu sei quebrar ela. Eu vou falar, nossa, mas tá próximo da escola, né? Tá do lado da escola dos seus meninos. Ou se for longe, eu já vou ter uma noção do que fazer. Já fico calculando quanto tempo que gasta de um lugar pro outro, quanto tempo que ele vai precisar de trânsito, assim assado. Então eu preciso saber onde que os meninos estudam. Entendeu? Então, pergunta de situação, pergunta sobre trabalho, pergunta sobre família. E outro tema que você precisa perguntar que é super importante. Hobby. Hobby. Aqui, ó. Corretor vem perguntar da minha vida, eu falo, vim comprar um imóvel, não entrevista de emprego. É aí que tá o problema. É diferente, Marcelo, eu chegar pra você e perguntar como se fosse uma entrevista. Ou eu tô andando com você dentro do apartamento e pergunto, você mexe com o quê? É diferente. Se eu chegar em você e conversar dessa forma, descontraída, despretensiosa, sorrindo, tudo é a forma que você pergunta. Não é a pergunta em si, é como você pergunta. Porque, por exemplo, quando você vai num restaurante, você vai num bar, você vai na igreja, você vai em algum lugar, se alguém te pergunta de forma querendo fazer amizade contigo, você responde tranquilamente. O problema é que muitos corretores, às vezes, ficam essas perguntas na cabeça, aí ele faz meio que fosse uma entrevista. Tipo assim, alguns, na inocência, acabam ficando ali até para anotar. E realmente é desconfortável, assim. Quando você pergunta, parecendo que você está fazendo um inquérito, é desconfortável. É igual sua mulher, rapaz. Sua mulher, seu marido. Já viu quando o marido, a esposa da gente, o esposo da gente, pergunta para nós as coisas como se fosse um inquérito? Ah, é? O que você fez no seu dia? É diferente chegar. Oi, meu bem, tudo bem? Como é que foi o seu dia? Foi bom? Tem cônjuge que já chega perguntando como se fosse um inquérito, né? Ah, é? Onde é que você tava? Tudo é o jeito que pergunta, né? Às vezes se fosse a mesma pergunta, falando de um jeito simpático, carinhoso, bonitinho, era uma coisa, mas do jeito de inquérito já é outra. Então, assim, é tudo o jeito, a forma que você... Eu consigo te xingar e você achar bom. Ah, seu filho da égua, você acha bom, você, nossa, cara, gente boa, tô xingando você. Tudo tem. É a forma de falar, gente. É a forma de falar que é mais importante. Então, continuando aqui. A pergunta sobre hobby é importante. Sobre hobby, por que você vai perguntar sobre o hobby do cara? Essa é uma das perguntas mais interessantes que existem. Porque eu vou te explicar algo fisiológico. Quando a gente fala do que gosta, tipo assim, suponhamos que você gosta... Ó, minha mãe tá rindo aqui. Mãe, meu pai chama todo mundo filho da égua, né? Chama até eu, mãe. Aí tá errado, né? Aí tá xingando você. É até fisiológico essa questão aqui que eu vou entrar agora. Quando você conversa sobre algo que você gosta. Quando você fala sobre assuntos que te dão prazer. Por exemplo, eu gosto muito de videogame. Hoje eu quase não tenho tempo para jogar, mas eu gosto muito de videogame. Então, falar sobre jogos para mim é prazeroso, porque é o meu hobby. Então, quando eu falo sobre algo que me dá prazer, automaticamente o meu cérebro gera sensações de prazer. Porque, eu vou te falar, a gente confunde o que é realidade com o que é só pensamento. Se eu começar a falar sobre limão, se eu explicar a cena de um limão pingando na sua língua agora, e você imaginar esse limão pingando na sua língua, você começa a salivar.
Porque tá gerando sensações em você. Da mesma forma que eu começar a falar de assuntos calientes aqui, de assuntos picantes, pode ser que monte essa situação na sua cabeça e te gere sensações nessa direção. A mesma coisa acontece com raiva. Quando você fala de um assunto que te deixa com raiva, quando você lembra de situações que te irritam, aquele sentimento da situação, ele aflora, ele vem. Aquele sentimento da situação aparece. Pro prazer, isso é uma arma extraordinária. Porque quando eu falo com você sobre coisas que te dão prazer, aquela sensação que você tem quando você tem prazer, ela aparece. Então você fica feliz de falar sobre coisas que você gosta. O que é o problema, por exemplo, do crossfiteiro? Vamos falar. Eu vou usar isso aqui só como exemplo, tá, gente? Não é que eu não gosto de crossfiteiro, não. Grandes dos meus amigos são crossfiteiros. O que é o problema do crossfiteiro? Como ele gosta demais do esporte, ele fala sem parar do esporte, certo? Só que, quando eu converso com você sobre assuntos que me dão prazer, se não for o assunto que te dá prazer, eu sou como uma pessoa chata. E essa é a tendência natural nossa. Se você vai numa festa, se você vai se encontrar com alguém, o natural do ser humano é o quê? É falar daquilo que a gente gosta. Só que quando você vai fazer um atendimento, você tem que se programar para pensar o seguinte: aqui eu tô numa missão, eu não tô no lazer. Aqui eu tenho um objetivo. O meu objetivo é fazer essa pessoa gostar de mim. Se o meu objetivo é fazer essa pessoa gostar de mim, eu tenho que falar sobre coisas que ela gosta. Então aí que entra as perguntas de sondagem, onde eu pergunto o que é o hobby da pessoa, o que ela gosta de fazer. Quando eu sei o que ele gosta de fazer, aí, meu querido, eu tenho as ferramentas na minha mão. Por exemplo, a pessoa gosta de navegar, gosta de barco. Um hobby que eu não entendo nada. Aí o que eu faço? Eu pergunto: rapaz, navegar? Como é que é isso, mano? Me explica isso aí. Você navega onde? Como é que é isso? É veleiro? Como que é? No mar? É rio? É lago? E vou perguntando pra pessoa: Ricardo, mas pra que o diabo que eu vou perguntar isso? Eu tô mostrando o imóvel. Meu querido, ali a sua missão é fazer a pessoa se sentir bem e à vontade. Sabe por quê? Porque a medida... mais uma vez, psicologia. À medida que a pessoa fala daquilo que ela gosta, ela libera hormônios e libera sensações prazerosas, assim como ela sente quando está fazendo aquilo. Aí, olha só que belezura. Ele tá ali dentro do imóvel e tá sentindo prazer. Ele tá sentindo prazer. Ele tá gostando. Tá legal a conversa. Tá bacana. Ele tá falando sobre algo que dá prazer pra ele. Ele gosta. E ele expande o ego. E ele fala. E você é um bom ouvinte. Aí você puxa. Aí ele fala. E vocês estão vendo o imóvel. No final das contas, ele fala aquela famosa frase: nossa, senti uma paz aqui dentro. E essa paz não tem nada a ver com o imóvel às vezes. Às vezes essa paz é simplesmente o assunto que vocês conversaram, que liberou prazer o tempo todo. Da mesma forma que o oposto também acontece. Ou seja, se você falou só sobre assuntos que são um saco para essa pessoa, ele vai sair dali falando, ele vai sair dali pensando: nossa, me senti mal nesse imóvel, não gostei, não é o imóvel para mim. Não é o imóvel para mim. Simplesmente porque você se sentiu mal por causa do assunto. Porque talvez você gostava de crossfit e ficou falando o tempo todo. E a pessoa não era um crossfiteiro. Ou do crossfit eu só usei como exemplo, tá, gente? Mas a gente faz isso com várias outras coisas. Então, assim, se você falou só sobre coisas que te dão prazer e não dão prazer pra pessoa, você soou como chato. Pode ser que a pessoa, aquele imóvel era o imóvel dele. Pode ser que aquele era o imóvel perfeito pra ele. Só que ele não fechou simplesmente porque ficou desconfortável o atendimento. Tem corretor em época... Nós estamos vivendo na época de política. Tem gente que não resiste. Corretor vai para o atendimento, acaba puxando para o lado da política.
Se vocês for do mesmo partido, aí tudo bem, porque você tá falando de algo que dá prazer pra pessoa, né? Tem uma corretora nossa, inclusive, que se chama Adriana. Adriana, um beijo, meu bem. Você é fera, é a braba. Corretora que fatura aí a faixa de 80 mil reais por mês. A Adriana, ela teve uma venda que ela fez. Ela me falou que ela entrou no atendimento, do começo ao fim do atendimento, o assunto do atendimento foi Bolsonaro. Isso não foi agora não, tá? Isso já tem, ó, mais de ano. Foi Bolsonaro. O cara era apaixonado no Bolsonaro. Ela entendeu, e ela é especialista nisso. Ela falou, mesmo que ela não seja, ela entendeu o que era importante para a pessoa e foi na veia. Então, assim, foi um atendimento onde ela falou 90% sobre um assunto que a pessoa gostava. E aqui, entenda, ali você não tá ali para ter razão. Então, se você discorda de algo que a pessoa gosta, ali você não tá para ter razão. Ali você tá para deixar a pessoa à vontade, deixar a pessoa feliz. Então, pergunte sobre coisas que ela gosta. Muito cuidado para entrar em termos de política e gerar polêmica e gerar assuntos desconfortáveis. O tanto que corretor na época de pandemia ficava falando de morte. Ficava falando de Covid e de morte, que não sei quem morreu e não sei quem tal. Vai falando tanto isso na hora do atendimento que a pessoa sai dali desconfortável. O cara sai de lá passando mal, sentindo falta de ar e febre. Então, assim, cuidado com o que você fala, porque tudo que você falar ali dentro daquele atendimento vai gerar uma sensação. E essa sensação determina se você vai fechar a venda ou não. Porque a venda, deixa eu falar algo pra vocês que é até frustrante. A venda, ela é emocional. Porra, Ricardo, o cara vai comprar um imóvel. É o imóvel da vida da pessoa. O cara tá fazendo o maior investimento da vida dele. Ele compra não é por razão. A razão ali, ela é uma mentira. A razão, ela é simplesmente para justificar o que o coração decidiu. Então, quem decidiu foi o coração, foi o sentimento, foi a emoção. E a razão vem só para justificar o que o coraçãozinho decidiu. Então, meu querido, quando você tiver em um atendimento, quando você for fazer seus vídeos imobiliários, quando você for fazer sua publicidade, foca no coração. Love moments. Foca no coração do seu cliente. Porque quando você focar no coração, você toca a emoção e você consegue fechar o negócio. É óbvio que, lembra do que eu falei? Essas técnicas, esses argumentos, isso aqui, quer dizer que toda vez que eu conseguir tocar o coração da pessoa, eu vou fechar negócio? Não, isso aqui são ferramentas que você utiliza para aumentar a sua performance. Se o cliente não estiver no momento de compra, ele não vai comprar. O que eu faço com esse cara que não vai comprar? CRM. Agora, eu expliquei tudo isso para chegar naquele ponto, que era a pergunta que me fizeram. Ricardo, quando o cliente fala, vou pensar, o que eu falo? Você fala, não pensa. Tô brincando, você não vai fazer isso, né? O que você vai fazer? Tem um scriptzinho que a gente utiliza, não precisa ser exatamente nessas palavras, mas você vai falar basicamente isso. Ô, seu fulano, quando meu... Eu toquei no microfone, ficou mudo. Eu tava testando vocês. É porque o microfone, ele tem um negocinho assim, ó. Um touchzinho, ó. Aí liga e desliga. E aqui, ó. Ele muda de cor. E ele entra hoje à venda na nossa loja online. Você acha que eu não sou sagaz? É óbvio que eu vim aqui e eu vou vender esse microfone para vocês. Eu vou subir o link dele hoje lá pra nossa lojinha Ricardo Martins Store. Tá bom?
Aonde que eu tava? Ah, tá. Aí, quando eu entrego, olha só. Eu pergunto para a pessoa, seu fulano, quando meus clientes me falam essa pergunta, vou pensar, normalmente tem a ver com esses 3 itens. A localização do imóvel, o preço ou o imóvel em si, a característica da planta e tudo mais. Aonde é que está o problema aqui? Aqui entra mais um fator psicológico. O nosso cérebro, ele foi criado para escolher entre opções. Então, quando eu te dou opções, você se sente na obrigação de escolher uma das opções. Por isso que, às vezes, quando você deixa muito aberto para a pessoa, ele não consegue decidir. Porque a decisão tem que ser tomada por ele tem que se esforçar, ele tem que pensar nessa decisão. Quando eu dou opções para ele, eu facilito o processo. Então, eu dou 3 opções. Quando meus clientes dizem que vão pensar, normalmente eles estão incomodados com alguma coisa a ver com a localização, com o preço ou com o imóvel em si. Desses 3 aqui, o que está te incomodando? Essa pergunta vai forçar ele a escolher. Eu tirei ele do vou pensar. Ele precisa pensar agora. Ele precisa escolher essas 3. Uma dessas 3. E normalmente ele vai escolher uma das 3. Quando ele escolhe, por exemplo, é a localização. Pronto, isolei o problema. Agora que eu sei que é a localização, vou trabalhar em cima dessa objeção aqui. A localização em relação ao quê? Em relação ao trabalho, em relação à rua. O que é que te incomodou? É porque a rua, assim, esse assado, tá à distância do nosso trabalho. Aí ele vai te soltar a real objeção. Porque o que você precisa em um atendimento é extrair a objeção real. Quando você isola a objeção e trabalha em torno dela, por exemplo, ele falou que é a localização. Aí você começa a fazer conta. Aí você faz, nossa, mas é porque tá dando 10 minutos de distância? Se você olhar um outro imóvel ali, ele tá um pouco mais perto do seu trabalho, vai dar uma distância de 5 minutos. Esse aqui é 10, aquele a distância é de 5. Será que não vale a pena, por tudo que você tem, por todos os fatores, por tudo que tem a ver com você, a área de lazer, que é essa hora que você começa a subir o valor daquilo que importa. Porque você fez uma boa sondagem, você sabe o que importa para ele. Então você sabe que aquela churrasqueira carvão é top para ele. Então você começa a falar daquela churrasqueira. Nossa, será que não vale a pena 5 minutinhos a mais do seu dia para ter aquela churrasqueira, para ter aquela planta? Você gostou tanto da planta, você gostou tanto da área de lazer, seus meninos apaixonaram aqui. E aí você começa a isolar aquele problema e diminuir ele. Quando você diminui ele, ou você faz conta para a pessoa da localização, olha, se você pegar essa rua aqui, ó, vai dar 3 minutinhos de diferença. Às vezes a pessoa não sabe. Você, como especialista, você tem que saber editar isso. Aqui tem que falar algo muito claro para vocês. Isso aqui que a gente está fazendo é ajudando o cliente. Você não pode estar falando de algo que você não sabe. Você tem que estar conduzindo ele para um bom negócio. Porque, lembra o que eu falei para vocês antes? Eu sempre falo nas minhas aulas, nas minhas lives. Antes de usar persuasão, antes de usar técnicas, você precisa de ser muito bom no que você faz e você precisa querer o melhor para o seu cliente. Quando você quer o melhor para a pessoa, quando você está empenhado em entregar o melhor possível para ele, beleza, aí você usa persuasão. Mas a base é a ética, a base é o melhor para ele. E às vezes a gente precisa de ajuda para escolher o que é melhor para a gente. E o papel do corretor é esse. O seu papel é esse, como especialista. Beleza? Então, isolou. Isolou esse problema. Isolou, resolveu ele. O que você faz? Se vocês já falaram de preço, senta, porque ninguém compra em pé. Sempre que você for falar de preço, tenta falar sentado, tá? Porque na hora que você fala de preço, vocês discutem negociação, já tem que sair dali para fechar. Então conduz uma pessoa para uma mesa, sentou, conversou, falou do preço. Como que fecha, Ricardo?
Como que faz fechamento, Ricardo? Eu não sei fazer fechamento. Eu faço atendimento, termino o atendimento e falo, tá visto? Quem já falou essa? Tá visto. Confessa. Você já foi o corretor do tá visto. Eu já fiz isso. Falar assim, ó, terminei de atender, tá visto? O tá visto não resolve bosta nenhuma, né? Aí o que você faz? Você atendeu o cliente, sentou, falou de preço, a proposta já tem que estar com você. Certo? Se você não levou a proposta, eu não acreditava que você ia vender. Você foi só para mostrar o imóvel. Sentou, você vai fazer o seguinte. Gente, isso aqui você tem que aprender a ser cara de pau. Você falou sobre tudo. Você falou os pontos positivos, gerou valor. Pede documento. Só. Me empresta seus documentos, por favor. Eu vou preencher a proposta. Ricardo, você tá doido? Eu vou pedir os documentos do cara assim, sem ele falar que quer fechar? Ué. Você acha que o povo vai falar que quer fechar? Atitude. Mão na nuca e beijo. O Ronaldo que falava isso. Você tem que ter atitude. Apresentou os pontos, mostrou o valor, pede documento. Ah, Ricardo, na hora que eu peço documento, o que vai acontecer? Duas coisas. Ou ele te dá o documento e é ponto pra nós. Ou ele não te dá o documento e fala, não, pera aí, calma aí, tá indo rápido demais isso aqui. Aí, se ele não te deu o documento, o que a gente precisa? Volta duas casas. A gente precisa de encontrar a objeção real. Aí a gente puxa para a objeção real. Até entender. A localização não adiantou? Tá. O imóvel em si? Sempre você vai tentando fazer contornos de objeção até fechar. Ricardo, quer dizer que todas as vezes que eu conseguir sanar tudo isso, o cara vai comprar? Não. Vai ter hora que realmente aquele imóvel não era para ele. Porque você vai entender. Mas essas são coisas, entenda o seguinte, nunca vai haver uma venda, nunca é demais, né? Nunca e sempre é muito. Mas na maioria esmagadora das vezes, a pessoa vai colocar objeções antes de comprar. É natural. A pessoa não vai chegar comprando assim do nada, não. Ele coloca objeções. Então é natural que sempre haja algumas objeções até caminhar para a venda. E pode ser que você não feche negócio nesse primeiro dia. Isso aqui que eu estou te ensinando, essas técnicas, gente. Ó, vamos recapitular o que a gente falou durante a semana? A gente falou sobre vestimenta. A gente falou sobre físico. A gente falou sobre segurança. A gente falou sobre técnicas de persuasão. A gente falou sobre como fechar uma venda, puxar a venda agora. Como pedir documento. A gente falou sobre sondagem. Todas essas coisas são tijolos. É um monte de tijolinho que você vai colocando. Cada um deles vai aumentando a chance de você fechar negócio. Mas vão haver casos que não vai fechar. E tá tudo bem. Você joga esse cara fora? Amor ao próximo? Igual a Bíblia fala? Não quer comprar? Próximo. Não, não é isso. Se você tentou todas essas alternativas, você estava bem vestido, você estava cheirosinho, você estava confiante, você tinha segurança do produto, você fez sondagem, fez contorno de objeção, no final de tudo não vendeu, esse cara vai para o CRM. Ele vai para o CRM. Aí você vai fazer o que esse cara, o que com ele? Você vai fazer follow-up. Daqui a pouco, daqui 5 dias, você fala com ele de novo. Daqui 10 dias, fala com ele de novo. Ricardo, como que é esse follow-up? É ficar ofertando produto para ele? Não necessariamente. Se vocês saíram de um atendimento com a função, sempre sai do atendimento com alguma coisa para você fazer depois. Tipo assim, você viu que de tudo não é ali, aí você fala, então eu vou procurar outras opções adequadas, agora que eu entendi perfeitamente. Eu já tinha feito a sondagem, já tinha entendido o que você precisava, mas agora a gente chegou até aqui, eu entendo mais ainda. Eu vou escolher a opção adequada e vou te ligar pra gente marcar a visita. Então você já marcou. Esse cara vai para um lugar ali, para gerar atendimento. Se de tudo não virou venda e ele nem pensou, ele não falou, Ricardo, acho que eu não vou mexer com isso agora, e fica em stand-by, esse cara,
você vai fazer relacionamento com ele. Esse follow-up não é um follow-up de ficar fazendo oferta. É criar vínculo. Daqui 5 dias você manda um meme pra ele, sei lá. Manda alguma coisa. Vocês não conversaram sobre hobby? O hobby do cara era ser harleiro, Harley Davidson. O hobby do cara era ser harleiro. O que você faz? Pega, mesmo que você não goste de Harley, você sabe que ele gosta, pega o lançamento mais top da Harley, compra a moto e dá pra ele. Tô brincando. Você vai... você vai pegar a foto lá no site, a novidade da Harley que saiu, e vai mandar pra ele, pra gerar assunto só. Eu uso esse exemplo porque eu usei ele na real. Eu já usei esse exemplo. E eu me orgulho muito porque eu tive que aprender sobre motos na época. Isso tem o que? Uns 7 anos. Eu tive que aprender sobre moto porque o cara gostava muito. E como eu queria criar vínculo com ele, a cada, sei lá, 5, 6 dias eu mandava alguma coisa de moto pro cara. Mesmo não gostando. Eu não tenho nem carteira de moto. Mas eu mandava pra ele porque eu queria gerar relacionamento. Alguém falou alguma coisa aqui e eu não consegui ler. É porque tá aqui na minha frente o chat, eu não tô parando, eu leio uma coisa ou outra, mas a maior parte tá passando despercebido. Falou alguma coisa sobre presente. O tal do presente, gente, ele gera um gatilho que se chama gatilho da reciprocidade. Eu não vou falar com vocês sobre isso hoje, não. Vou deixar vocês curiosos. Eu acho que eu vou falar amanhã sobre gatilhos mentais. O que vocês acham? Porque senão também é muito assunto. E já é sexta-feira, vocês devem estar doidos pra moer, né? Quem aí vai moer na sexta? Já sextou? Amanhã nós temos lançamento, né? Amanhã cedo tô trabalhando. Amanhã cedo vamos vender quantos lotes? Uns 100 lotes? Alguns milhões em vendas amanhã cedo, eu tô indo pra lá. Amanhã eu então vou falar, eu nem lembro qual que era o tema que eu tinha escolhido para amanhã, mas decidi agora. Vou falar sobre gatilhos mentais com vocês amanhã. A tarefa de hoje, eu não lembro qual que era a tarefa. Eu tô muito meia tigela com esse trem. A equipe deve estar assistindo aí, eles ficam puto comigo. Aline, se você estiver vivo aí, qual que era a tarefa que eu tinha colocado? Vou pensar e te falo. Eu não sei qual que era a tarefa. Nem. É porque eu vou entrando nos assuntos. Ai. Mas sempre que eu venho para essas lives, é porque por que é interessante colocar tarefa no final? Porque só o conhecimento em si, ele não te ajuda muita coisa. Ele te transforma e tal, mas só que o que te faz ter resultado de fato é quando você executa. É quando você faz. Porque se você não faz, fica assim, você vira um obeso mental, né? Você tem só o conhecimento, mas o que transforma é a atitude. Então por isso que é bom você sempre ter tarefinhas para você fazer. Uma que é interessante, que eu posso colocar para vocês, se desafie, aceite esse desafio, não é para mim, é para você. Faz um follow-up com algum cliente seu, algum cliente que estava adormecido. Manda uma mensagem para ele a ver com algo que esse cara gosta. E é fácil descobrir o que as pessoas gostam. Se você não entrevistou ele, se você não fez uma boa sondagem, a partir de hoje você vai fazer, entra no Instagram, no Facebook dessa pessoa, é fácil você descobrir os hobbies. Manda algo para ele só a ver com o que ele gosta. Só. Olha, eu vi isso aqui e lembrei de você. Não precisa de ser sensual, deixei, tá? Eu só falei pra falar perto do microfone aqui. Você fala, nossa, eu vi isso aqui e lembrei de você, ó. Você gosta, né? Olha, eu vi esses churros aqui, ó, lançamento. Lembrei que você gosta de churros, tá aqui. Só tô criando uma coisa aleatória aqui. Aí, você deve estar com vontade de comer doce. Aí você vai e manda pra ele. Aí quando você fizer esse follow-up, se você tem coragem mesmo, aqui tem coragem, aí você vai postar nos seus stories, falar, ó, fiz meu follow-up, e vai me marcar. E vai colocar lá assim, hashtag, nunca fui plano B. Tá certo? Gente, amanhã
a gente tem live. Eu vou falar sobre gatilhos mentais. Gatinhos mentais. Vou falar sobre... Lembrei daquele Júnior Caldeirão. Vou falar sobre gatilhos mentais amanhã. E vai ser top, vai ser show de bola. Faça a tarefinha. Você vai ver que isso traz resultado pra você. Vai ser bênção. Que Deus te abençoe demais. Sobre o microfone, devo subir o link dele hoje. Se alguém quiser comprar, tá? Gostei do resultado. Testei agora. Acabou de chegar na caixa. Cadê? A caixa tava por aqui. Ah, deram sumiço na porra da caixa aqui. Ah, não sei. Mas vai estar lá no site, tá bom? Vou deixar nos stores. Tamo junto. Deus te abençoe demais. Tamo junto. Deus abençoe vocês, tá, gente? Amo vocês. Eu amo vocês.